Olá, bom dia, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando para saber as últimas informações do time do Santos. Santos que joga logo mais à noite, 21h30 na Vila, contra o Atlético Mineiro e com novidades na equipe, hein? E nós vamos falar dessas novidades e a maneira que o técnico interino César Sampaio acabou armando o time, treinando o time ontem e a definição da equipe para esse compromisso. Mas eu tenho certeza que o assunto principal de todos nós hoje é quem será o novo técnico do Santos, né? Porque foi a pergunta mais empolgante que todos nós queremos ter uma resposta mais empolgante ainda e definitiva do CEO, o Pedro Martins, que ontem acabou dando uma entrevista coletiva na Vila Belmiro, né, na sala de imprensa da Vila, e quando todo mundo esperava notícias atinentes ao futebol, ele veio contando várias histórias que, para o torcedor do Santos, e na minha opinião, não interessa coisa nenhuma, porque isso aí são ações que ele e a diretoria têm que resolver e não tem que passar problemas para o torcedor. O torcedor quer resultado e não problemas. E aí, ele logo de cara veio e falou isso aqui. Vamos ouvi-lo. Ponto nós não vamos anunciar nenhum treinador aqui. A primeira avaliação é sobre, obviamente, a saída do Pedro Caixinha. Obviamente, ele não ficou no Santos por resultado. O clube não pode normalizar um processo de decisão de um treinador, de demissão de um treinador. Se a gente achar que é normal, toda hora que a gente tiver 3 insucessos, a gente tem que trocar um treinador, tem alguma coisa muito errada dentro do clube. Não pode ser normal. Por isso que eu falo que é um fracasso, é uma derrota para todos do Santos. E a gente precisa entender que essa demissão tem a participação de muita gente que não foi demitida, que está dentro do clube e que precisa trabalhar para compreender o que a gente vai fazer diferente daqui para frente. A reflexão sobre a escolha do novo comandante é não jogar fora o que tem de bom, o que foi feito de evolução, o que a gente conseguiu identificar de quebra e mudança de cultura, que identificamos que foi uma mudança importante dentro do CTR Pelé. E quando a gente fala que a gente não vai entregar a chave, porque nenhum treinador tem que ter a chave do clube, né? Eu acredito que as decisões devem ser tomadas em conjunto, mas um clube de futebol, ele é muito maior do que apenas a figura do treinador. E parte desse processo, da troca de ideia que a gente vai fazer com as possibilidades de treinadores, é verificar se ele compreende o estágio atual do Santos Futebol Clube e o que a gente precisa fazer para tirar o máximo da equipe, para fazer com que essa equipe seja competitiva, mesmo com todas as dificuldades que a gente identifica. Meus amigos, vocês conseguiram entender o pensamento desse Pedro Martins? As ideias dele, a postura dele como um CEO de um clube tão importante como é o Santos. Em primeiro lugar, quando ele fala que você não pode trocar de treinador toda hora, todo mundo concorda. Mas você tem que concordar que o maior culpado foi ele, que contratou o Pedro Caixinha e não analisou a postura de um treinador para dirigir o Santos, porque ele não conhece o Santos Futebol Clube. Ele não conhece as entranhas do Santos, o que representa o Santos. E ele contratou um treinador fraco, um treinador que não conquistou nada na vida, e trouxe para o Santos, encheu ele de jogadores, e ele não sabe fazer, e não sabia fazer um time competitivo, com os jogadores que o Santos tem. Então, reclamar que a diretoria mandou ele embora, porque ele foi voto vencido. Ele não quis a saída do Caixinha. Ele foi voto vencido, porque ele queria segurar o Caixinha no cargo. Porque ele foi o culpado pela contratação do Caixinha. Porque o Marcelo Teixeira deu a ele a oportunidade de buscar um treinador em dezembro. Ele tinha prazo para poder escolher um outro treinador, analisar a postura de outro treinador. Não chegar e falar, bom, o Caixinha, por ser amigo do meu pai, né, ou por ser amigo do empresário, ou por ser amigo não sei de quem, eu vou trazer ele para o Santos. Porque não analisou o trabalho dele. Não analisou.
simplesmente contratou, achando que ele ia resolver o problema do clube. Depois ele vem dizer, né, que as mudanças que aconteceram no CT e que o novo treinador não pode ter a chave do Santos. Isso daí todo mundo sabe, mas você sempre tem gerência de técnicos. Você tem indicação de treinadores. Pô, o Caixinha foi um exemplo. Ele falou que mudou tanta coisa lá no CT, ele não teve a chave do CT para fazer essas mudanças. Como é que ele vem com essa palavra agora, com esse pronunciamento que o novo treinador não pode ter a chave? Por quê? Porque ele votou contra a contratação do Sampaoli. Ele votou contra a possibilidade do Vanderlei voltar. Porque ele é uma pessoa, teoricamente, tem a teoria na cabeça, mas não tem nada de prática e conhecimento do futebol. Essa é a realidade dele. Ele vem com ilusões, ele vem comparar o Santos com os outros clubes do futebol brasileiro. O Santos está muito aquém dos outros clubes. A gente sabe que o Santos tem problemas e sempre teve na vida. O Santos tem que melhorar? Lógico que tem que melhorar. Mas ele não tem que vir a público para colocar os defeitos que o clube tem se ele não traz solução. Ele foi contratado para dar soluções e resolver o problema do clube. Não vir a público para reclamar dos problemas. Então, esse CEO, claramente, ele reclamou de tudo ontem da diretoria, meteu o pau na diretoria indiretamente. Porque ele falou que a diretoria trocou o treinador e foi errado. Aí depois, analisando a postura da diretoria com relação aos projetos. Nós temos que pensar no futuro. Mas cadê a solução? Ele não dá nenhuma solução. 100 dias de trabalho dele, o que ele mostrou, né, que ele fez? Ele não falou nada, ele podia ter falado, olha, eu cheguei aqui e aqui tinha esse problema, resolvemos. Acabou, não tem mais. Agora nós vamos resolver esse problema. Não precisa falar para nós. Ele tem que resolver e vir a público e falar, nós resolvemos um problema que era grave, era esse. A diretoria é o papel de um CEO e o trabalho com a diretoria. Não vi falar dos problemas. Os problemas todo mundo sabe, pô. Que o Santos não tem dinheiro, que o Santos tem dificuldade de patrocínio, né? Porque tem um monte de situações que envolvem isso daí. E a gente sabe a situação do Santos hoje. Eu quero comparar o Santos com o Flamengo, eu quero comparar o Santos com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Grêmio e com o Inter. Não tem nenhum tipo de comparação, são estruturas diferentes. São equipes diferentes, estruturas diferentes, lugares diferentes. Só que o Santos é o maior vencedor de tudo. O que esses times têm em comparação ao Santos? O crescimento do time tal, B, C, D. Tudo bem. Só que ali existe uma estrutura diferente. Que o Santos dificilmente vai atingir. Porque é a evolução natural dos outros. Mas o Santos é muito grande. É muito grande para esse cidadão falar esse monte de asneira que ele falou ontem. Quer ver uma asneira que ele falou? O Santos não pode viver do passado. Ser um torcedor que não pode viver das coisas do passado, né? Aí, porra, na hora que ele falou isso, eu pensei assim, caramba, eu vou falar para ele, fecha o Memorial das Conquistas. Se você acha que o torcedor do Santos não tem que viver da história do passado, que o Santos não tem que enaltecer a sua história do passado e só pensar no futuro, fecha o Memorial das Conquistas, que é o ponto turístico de Santos que mais recebe turistas para conhecer a história do clube, que é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque ele não conhece nada. Aonde esse cara trabalhou com história? Fala para mim. No Vasco da Gama, ele afundou o Vasco. Aonde ele trabalhou? Aonde? Eu me formei não sei aonde. Problema seu. Teoria é uma coisa, a prática é outra. Ficou provado que você é mais um aí só, que não representa nada e não vai resolver nenhum tipo de problema. E não vai.
Esse é o maior problema que nós estamos vendo hoje. Por isso que a gente, às vezes, tem que analisar o que o Santos tem contratado de pessoas para reestruturar o clube. O clube precisa de ajustes, mas o pai do Neymar chegou em 2 meses, fez mais do que esse cara, desde dezembro. Essa é uma ação. Isso é coisa para se falar. Ação de um homem que chegou, trouxe patrocínio, trouxe isso, trouxe aquilo. Aí ele vem falar que o Santos tem problemas financeiros, que o Santos não consegue trazer patrocinadores, porque o Santos tem um vício. Pô, amigão, sai fora, pede demissão, cara. Pede demissão. Você já não ficou porque você já não queria que o Caxias saísse? Sai com ele. Sai com ele. Se você está encontrando tanta dificuldade assim, obstáculos. E outra coisa, quem é que deveria ser demitido junto com o Caxias? Por que você não falou? É o pessoal que votou a favor da saída do Caxias? Ou tem mais alguém lá no CT Rei Pelé que você gostaria de mandar embora? E não foi mandado? Você deveria ter falado o nome dos homens, pô. Ah, o Caxias saiu, mas tinha muita gente que deveria sair também. Pô, ele não é o CEO? Ele não veio para reestruturar? Por que ele não mandou embora, então? Por que ele não veio a público e falou, esse estão atrapalhando o trabalho? Então, meu amigo, uma coisa é certa. O Santos tem história, o Santos está se modernizando. O que é o mais importante é o que tem que acontecer no Santos é fazer, não é só falar. É fazer arena, é construir um time forte, é trazer um treinador competitivo, é reestruturar o clube dessa maneira, porque o Santos é Santos Futebol Clube. Essa é a história do clube. Não vem com papinho, porque a vida do Santos sempre foi essa. E ele vai continuar assim, conseguindo seus títulos, crescendo de acordo com a situação, e é assim que vai viver. É assim que vai viver. Então não adianta vir com historinha, entendeu? Ah, não tem que ser saudosista, hein? Nós não temos que ser saudosista, porque o saudosismo vai matar o clube. Matar aonde? O saudosismo é que deixa esse clube grande e gigante. O saudosismo é que deixa esse clube gigante e grande até hoje. Porque se não fosse o saudosismo, o Santos tinha terminado, porque aí ele não teria história. Entenda isso, cabeçudo. É isso que nós vamos falar. Isso aí é muito importante para o torcedor entender. O que faz um CEO quando abre a boca e fala besteira para várias emissoras de televisão, para todo mundo saber quem é o CEO do Santos Futebol Clube. Um cara que não sabe nada da história do clube e falou um monte de asneira na coletiva de ontem. Bom, deixa eu falar do futebol, que é o mais importante. O Santos está preparado, o técnico Pedro Caixinha foi embora, César Sampaio assumiu e ontem já fez um treinamento coletivo no CT Rei Pelé e já fez algumas mudanças da equipe, né? A equipe hoje vai jogar desse jeito, ó. Brazão, Léo Godoy sendo mantido, que gostou, eu também. Eu acho que todo mundo gostou do Léo Godoy no jogo contra o Fluminense. Pegou bem, marcou bem, né? Todo mundo, o Canóbio não fez nada, ele endoidou o Canóbio. O Zé Ivaldo, Gil e Escobar, a zaga vai ser mantida, normal. João Schmidt, aí vem a primeira alteração, ele tirou Pituca e colocou o Gabriel Bom Tempo. Neymar colocou Barreal no lugar do... Quem é que estava jogando ali pelo lado? O Roleiser, ele tira o Roleiser, ele coloca o Barreal, Tiquinho e Guilherme. Aí essa mudança que ele fez, a entrada do Barreal no lugar do Roleiser, ele entende que ele vai fazer um trabalho de marcação junto com o Barreal e vai mudar o posicionamento ali, né, do Bom Tempo para fazer o trabalho de marcação também. Agora, o importante é saber se essa equipe, né, vai jogar bola e liberar o Neymar, porque o Neymar é que o homem cabeça hoje desse time. E olha que o Atlético Mineiro vem também com toda a sua força aí, ó. Everton no gol, Natanael, Lianco, Alonso, Caio Paulista, ou vai jogar o Rubens por ali. O meio campo com Fausto Vera,
Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Esse é o time do Galo que vem. Agora, a briga vai ser boa, porque os dois times estão numa situação difícil. O Galo também está complicado, né? Empatou o último jogo agora, não conseguiu um bom resultado contra o Vitória em casa, e o Santos acabou perdendo para a equipe do Fluminense. Então, os dois estão em busca da vitória. Deve ser um jogo muito pegado, um jogo franco, e vai ser uma disputa legal entre os dois maiores artilheiros, o Hulk e também o Neymar, nessa competição, e esse jogo na Vila Belmiro, que acontece às 21h30. Meus amigos, hoje temos Baixada Esporte primeira edição, Baixada Esporte segunda edição. O primeira edição começa às 12 horas na Santa Cecília TV e é transmitido também pelo canal do youtube.com/Baixada Esporte. E hoje nós vamos dar uma notícia bombástica hoje, hein? Você vai ficar sabendo sobre Neymar, um assunto muito importante que nós vamos comentar hoje no Baixada Esporte. Notícia bombástica sobre o Neymar. Como é que está a situação do Neymar, e você vai ficar sabendo. E às 19 horas, o Baixada Esporte segunda edição, para falar sobre o jogo, né, antecipando informações do time da Vila Belmiro, tá bom? Quero que você não esqueça de dar aquele like, né? Não esquece, porque é sempre muito importante para a gente divulgar, como também participar do sorteio da camisa que nós vamos sortear. Bateram 27 mil, nós vamos fazer o sorteio da camisa do time do Peixe, tá bom? Olha, obrigado pela audiência, um forte abraço e até logo mais. Arquibancada vibrando.